Agora, uma segunda péssima notícia para quem precisa de tratamento contra o câncer pela rede pública de saúde. A primeira é que a pessoa tem câncer. E o segundo é que o Instituto Hospital de Base suspendeu todas as consultas oncológicas por falta de profissionais. Aí você pergunta, se não tem profissional no hospital, vai ter aonde? Vou falar com a Vitória Mello para saber qual é a alegação da direção da unidade para suspender todos esses serviços. Por que está faltando médico? Pois é, Neila. Bom, segundo a unidade, isso está acontecendo por causa da suspensão judicial do processo seletivo do Instituto para a contratação de novos médicos oncologistas. E quem sofre, claro, é a população. Nós conversamos com o representante do Sindisaúde e olha só o que ela disse pra gente. Esse cancelamento jamais poderia ter acontecido, porque o paciente que tem câncer, o paciente ele precisa ser atendido. Ele não tem que esperar o concurso ou o hospital funcionar. É obrigação do Estado estar preparado para atender o paciente. 30 dias para o governo pode não ser nada, mas para o paciente isso é determinante, sim. O governo tem que providenciar atendimento imediato para esses pacientes, para essas mulheres, para essas crianças que estão doentes, estão com câncer. O não atendimento demonstra um descaso muito grande e um despreparo total, tanto do governo do Distrito Federal, quanto do próprio secretário de Saúde, que diz ser médico. Não ter essa sensibilidade, não saber que todos os anos essa demanda aumenta e o Estado não está preparado para isso. A gente fica um pouco angustiado de ver que o que precisa funcionar não está funcionando, porque não cabe a nós tentar resolver, a gente fica de mãos atadas. Vamos ver o que diz o Instituto Hospital de Base a respeito desse problema. A Vitória Mello tem um entrevistado, o Dr. Júlio César. Isso mesmo, Neila. Para responder todos os nossos questionamentos, está comigo o doutor Júlio César, que é gerente de medicina interna aqui do Instituto. Boa tarde, doutor. Por que isso está acontecendo, né? Essa suspensão dos novos atendimentos oncológicos? Boa tarde. Na verdade, a unidade de oncologia do Hospital de Base, ela continua, né, em pleno funcionamento. Nós temos uma média de atendimentos mensais, tanto dos pacientes de primeira consulta, quanto dos pacientes que já estão em acompanhamento, a média de 700 atendimentos, né? Nós tínhamos uma expectativa com a chegada dos novos profissionais, dos novos colegas oncologistas, para aumentar aí em torno de 30% a 40% esse volume de atendimento, em especial para atender realmente a demanda que a Secretaria de Saúde, através do complexo regulador, encaminha para esses pacientes que vão para o primeiro atendimento. A unidade, então, ela continua funcionando, mas a gente sabe, e é uma realidade, né, com um número limitado de recursos humanos, e especialmente, nesse caso, de médicos oncologistas, né? E por conta disso, em função do processo seletivo ter sido suspenso por uma decisão da Justiça do Trabalho, optado por realmente suspender temporariamente, justamente para que essa carga horária que nós temos, esses profissionais que nós temos, possam dar continuidade ao acompanhamento dos pacientes novos que entraram aí em março, os pacientes novos que entraram em fevereiro, que continua o acompanhamento, né? Eles acabam não tendo um alta assim de curto prazo. Doutor, só um minutinho que a nossa apresentadora tem uma pergunta, Neila pode fazer. Vitória, se o processo seletivo foi suspenso é porque tem um problema. Porque se tivesse tudo bem, não teria sido suspenso. Qual foi o problema que levou à suspensão? Doutor, nossa apresentadora quer saber se houve algum problema nesse processo, né, seletivo, nesse processo, e qual foi, né, se houve. Então, o detalhe jurídico eu não vou conseguir informar, mas houve uma limitação, né, relacionada, citada pela Justiça em relação ao trâmite do próprio processo seletivo. E o jurídico do hospital já está tomando as devidas providências no intuito de solucionar isso, para que os profissionais da oncologia, mas também de outras áreas, possam estar sendo admitidos para dar continuidade aí ao trabalho e assistência dos pacientes, né? Obrigada, doutor. Bom, Neila, é isso, é com você aí no estúdio. Muito obrigada. Olha, isso é para a gente entender o seguinte, quando a gente faz uma pergunta, a gente quer uma resposta. Suspendeu por quê? Porque o processo de seleção foi suspenso. Isso a gente já sabe, isso a gente já anunciou para você. Se esse processo foi suspenso, teve um problema.
Qual é o problema e por que foi suspenso? Porque a gente tem que resolver esse problema para voltar a ter o processo. Essa é a resposta que o povo precisa e é a resposta que a gente não tem. A gente não está preparado para receber o verdadeiro motivo de ser suspenso. Ele só disse o seguinte: está funcionando, 700 atendimentos por mês, só não está funcionando para quem vai entrar. Quem vai entrar não entra. Quem está dentro já está, mas quem está fora não entra. A gente quer saber, Secretaria de Saúde, por que foi suspenso? Qual foi o problema que fez com que parassem o processo? Muito obrigada.